9h36. Bom dia. Começando pela rede Jovem Pan, o seu programa multiplataformas Morning Show, com informação e entretenimento até às 11h30 da manhã. Eu e meus camaradas de bancada aqui dando bom dia aos queridos ouvintes. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim. Ótimo. Sexta-feira, animação, deixa eu ver a cara. Olha aí, a cara tá... Pena que a previsão do tempo não é tão boa assim. Animação total. Mas é bom pra você... Dormir. O Poloni, dormir, claro. Dani Taranha é exímia, dormidora, soneca, Sempre. dorminhoca. Ontem nem vi a novela, dormi até antes, dormi umas 9h30. Cara da boa, noite. por isso que você tá com a cara boa. Olha aí, que É cuts. verdade. Olha que cuts de Dani Taranha. É o segredo da beleza, é o Agora, sono. Poloni, também esse tempo chuvoso, assim, é legal pra você ficar naquela resenha com um amigo, trocar uma ideia, contemplar. Tem um monte de coisa boa pra fazer, refletir né? sobre a vida, ler um bom livro. Cineminha. Um bom cineminha. Ou mesmo ficar debaixo do edredom, né, Paulinha? Namorando, né? É, com as crianças em cima. Com as crianças Um namoro em si. maravilhoso. Vocês brincam de cirquinho? Cirquinho. Nossa, brincava muito de cirquinho quando a molecadinha era tudo pequenininha. Era um dos melhores malabaristas do quarteirão ali. Agora 9h37, olha, pensamos então em dividir as despesas e aplicarmos todos os meses cerca de R$2.000. A gente acredita que ao longo de 10 anos teremos um bom dinheiro para pelo menos quitar metade do valor do imóvel que iremos comprar. Essa é a melhor opção? Pergunta Tatiana Destro, arquiteta e urbanista, a você, Denise Campos de Toledo. O que você diz para ela? Bom dia. Olha, eu acho que a Tatiana pode começar com títulos do governo, títulos do Tesouro, dá para aplicar 2.000 tranquilamente. Aliás, a aplicação inicial é por volta de R$100, todo mundo consegue aplicar se quiser. Agora, como ela tem esse horizonte de 10 anos, ela pode comprar um título de prazo ainda maior, porque você pode comprar com 15, 20 anos de prazo, porque ela vai ter tempo de resgatar quando for um bom momento de mercado. Porque quando você faz o resgate antecipado, tem um preço de mercado. Depende das condições atuais de juros, pode ter desconto ou não. Então, com esse prazo longo aí de 10 anos, ela pode escolher o melhor momento para resgatar o dinheiro, né, em função da economia, e vai acompanhando. Eu recomendei a NTNB, que são títulos que garantem a proteção por conta da inflação. Ontem o próprio Banco Central disse que acha que a inflação só volta para o centro da meta em 2016. Começa a caminhar. Então a gente já tem pelo menos mais um ano pela frente de inflação elevada, juros também altos, 2.000 por mês, ela vai acumulando, sempre considerando aquela questão do imposto, e daqui a algum tempo ela pode até reavaliar, de repente daqui 1 ano, 2 anos, dependendo da evolução de juros, da economia, outras opções de investimento, como a gente tem falado de LCI, é uma novidade no mercado se você pensar em aplicações tradicionais e tem oferecido uma boa rentabilidade. Então quando ela tiver uma boa quantia para investir, vai juntando esses 2.000 por mês, acumula rentabilidade. Quando ela estiver com 20, 30 mil, ela pode partir para uma outra opção que garanta uma rentabilidade superior. Tem que ir acompanhando as mudanças de mercado. E mudanças na própria vida, eu imagino, particular ali do casal, porque de muita coisa pode acontecer durante esse período, exatamente, né? Sei lá, ela pode ter filhos. Com o mercado imobiliário, pode haver mudança em relação a valores, em relação a condições de financiamento. Ela pode ter mais dinheiro guardado até em fundo de garantia, se os dois forem registrados, tiverem carteira assinada, eles podem juntar o dinheiro em fundo de garantia e de repente conseguir antecipar essa compra ou com financiamento pequeno. Então, mas tem que acompanhar a evolução de aplicação financeira, porque muitas vezes a pessoa coloca o dinheiro e larga lá e não acompanha. Por exemplo, faz um plano de previdência e de repente o plano de previdência dá perda em algum período. Isso aconteceu no ano passado, quando houve aquela queda brusca de juros e depois houve elevação. Na mudança e no ajuste da carteira desses planos de previdência, muita gente perdeu dinheiro e deixou por isso mesmo, acabou resgatando sem contar com a possibilidade de uma recuperação. Então, quando você começa a investir, você tem que ir acompanhando tudo o que acontece no mercado para você ganhar o máximo possível e evitar perdas. Então, é preciso acompanhar muito de perto, ver quanto que cobra de taxa de administração. Então, eu recomendo agora os títulos do governo, porque ela tem esse horizonte de 10 anos e a rentabilidade está boa. Ok, essa é a Denise Campos de Toledo conversando com a gente sobre economia e dando dicas a você, da nossa audiência, que pode mandar dúvidas para cá também. Escreva para o e-mail ouvinte@jovempan.com.br ou então, Paulinha... No site direto, jp.com.br/seu dinheiro. Por lá você ouve os áudios anteriores, todas as respostas da Denise aqui no Morning e já tem o botão Tire Sua Dúvida. Aí é direto pelo site.
Pois é, e muitas dúvidas que chegam também, que Denise responde, são dúvidas similares, parecidas de outras pessoas da É como audiência. investir a aplicação do dinheiro, isso daí a gente fala Agora, muito. a pergunta que não quer calar, Denise, você conseguiu localizar o rapaz do táxi? Você não sabe, É, gente. ele o falou? rapaz do táxi Olha aí. mandou pra gente um Twitter ontem no final do programa, dizendo que ele conseguiu devolver o dinheiro. Olha! E que ele mandou um e-mail explicando a história. Então a Denise tem que caçar lá, porque deve Eu não ter sido recebi pra ainda e-mail. ela. Muito bem, nosso puxão de orelha puxão deu de orelha. certo. Deu pra ver que Ele o nome ficou com dele... crise de consciência. Deu pra ver que o nome dele era Paulo. E ele falou que mandou um e-mail pra gente explicando Muito como é que bem. ele conseguiu devolver o dinheiro. Que legal. Muito bem, Então tá chegou vendo? na mão Deu de quem certo. esqueceu ali no Pois táxi. é, que quem precisava de dinheiro, de verdade. Obrigado, Bom dia. Denise. Bom dia, 9h59. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Jovem Pan Morning Show, agora para os 5 destaques do nosso portal da Jovem Pan. Está aqui com a gente lá a Alan Jarrad para dizer quais são as notícias mais acessadas do nosso site. Alan, vamos lá, eu quero saber. Em quinto lugar, bom dia. Vamos lá, Edgar, bom dia. Bom, os designers de todo mundo eles estão se inspirando em plantas e outros elementos naturais para criar objetos. Então, por exemplo, se você quiser um mousepad ou então um chinelo com forrado de grama, por exemplo, para poder se sentir um pouco mais natural, eles estão criando esse tipo de objetos. Então, no nosso site da jovempanfm.com.br tem 14 projetos desse tipo de objetos que te aproximam ainda mais da aquele natureza. chinelo ali com gramado sintético. Exatamente. A ideia, principalmente, aí é você poder trazer mais pro dia a dia, né? Esse sentimento de estar de férias, de estar no final de semana, já que cada vez as pessoas têm menos tempo de aproveitar o espaço fora do ambiente de trabalho. E outra, né? Já diziam os titãs, né? As flores de plástico não morrem, né? Exato. Você não precisa ter o trabalho de regar, então olha aí. Vamos lá, já vou corrigir aqui, eu falei Alan Jarrad, né? Allen. É o erro mais simpático É que o- cometem. Vamos lá para o nosso quarto lugar, então, Allen. Vamos lá. Bom, os integrantes do time de remo da Universidade de Warwick, na Grã-Bretanha, eles posaram nus para um calendário já do ano que vem. Eles estão repetindo uma ação, eles fizeram um calendário agora para 2014 que fez muito sucesso. E eles estão arrecadando dinheiro para uma entidade que chama Sport Allies, que é uma entidade que usa o esporte para combater a homofobia. Segura a Danita Aranha, viu? Segura. Parabéns. Sabe o que eu ia falar? Teve uma história curiosa que o time de remo feminino fez fotos parecidas e acabaram sendo vetadas no Facebook. Então, ficou uma história bem bizarra, já que as fotos masculinas, ok. E E as aí as das femininas, não. meninas foram vetadas e não puderam ser publicadas nas redes sociais. No site, então, jp.com.br, tem a galeria de fotos aí com principais destaques desses ensaios. Ficou diferente. Terceiro lugar, Allen. Terceiro lugar. Bom, não sei se todo mundo chegou a ver, a Nicki Minaj ela vai lançar uma nova música, um single segunda-feira. E ontem ela postou no Instagram uma chamada aí pra poder curtir, que os seus fãs curtissem ali no Instagram. E além do nome, né, que já tem do single, Anaconda. Exatamente, Anaconda, sugestivo. Mano. A foto... Como descrever, né? Como descrever? Bom, vou tentar aqui. Ela parece agachada, com um biquíni minúsculo, o que realça o tamanho do bumbum dela. Bumbum é um nome, Não, acho que gente, educado, cara, no caso. eu O posso bumbum usar. dela parece Ela que foi desceu até o inflado. chão, né? Para as Não, pessoas gente, entenderem. eu achei né? de um mau gosto tão grande. Sabe por quê? Porque parece capa de filme adulto. Não parece capa de single de Nossa, música. é verdade, parece. Parece capa de filme adulto. E já tem vários virou memes, meme. né? Fizeram o símbolo do Google com Os dois as famosos, né? nádegas de Cara, eu Nicki Minaj, achei, enfim. achei de muito mau gosto. Bom, Achei enfim, a super música, funkeiro, gente. que é o que interessaria no caso, né, será lançada na segunda-feira, dia 28. E ela já se manifestou também no Instagram dela, falando por que a fotinho dela não é aceita. E aí ela postou fotos de modelos bem magras, de fio dental, em poses, enfim, bem sensuais, mas como são mais magras, são aceitas. E aí ela Será posta que vão dela, se- não é aceita. Vão Por se quê, interessar né? pela arte dela, pela música? Com a capa dessa? A Nicki Minaj, ela mistura o interesse por tudo dela, né? Roupa, personalidade e música, entre outros. Sigamos. Segundo lugar. Segundo lugar, a modelo Yasmin Brunet, ela se envolveu numa polêmica essa semana. Ela contou que ela consome semente de cânhamo, que é da maconha. E ela
recebeu uma avalanche de críticas aí, né, no Instagram Qual dela, qual seria principalmente. pra que fim ela... Ela se defendeu dizendo que ela come porque essa semente é própria para esse tipo de consumo e ela traz milhões de benefícios aí, entre aspas, dela, né? Muita proteína e óleos. E ela depois desabafou dizendo que a natureza não pode ser ilegal. Que a sociedade é doentia por tê-la criticado por fazer esse consumo. Ok, vamos lá, Allen, para o primeiro lugar, a notícia mais acessada no portal da Jovem Pan. Bom, primeiro lugar foi o trailer divulgado ontem dos 50 Tons de Cinza, o filme que é uma adaptação do livro aí, de um dos livros de maiores sucessos comerciais dos últimos anos, né? O Jamie Dornan e a Dakota Johnson vão fazer os papéis principais. E quem quiser assistir esse trailer já tá no jovempan.com.br, também jovempanfm.com.br, inclusive no site do nosso programa Morning Show. E o longa só vai chegar nos cinemas em fevereiro de 2015. Mas Paulinha comentou já tá fazendo ontem. barulho aí. Legal. Assim que a gente comentou, eu postei, inclusive, com os comentários da Dani. E muitas internautas concordam com a Dani e realmente acham que 50 tons de cinza não dá, né? não é tão legal para as meninas. Não é tão legal assim. Eu acho que... Cara, eu não vou repetir o que eu falei ontem. Tá falado, Mas tá tá falado. falado, cara. Eu fico desanimada pra falar desse assunto. Ô, Allen, obrigado então pelos obrigado. destaques. Esses são os destaques do nosso portal da Jovem Pan, as notícias mais acessadas. Obrigado pela tua participação, Allen Charrad, aqui com a gente no Morning Show. Agora abrindo espaço para a nossa entrevistada de hoje, a palhaça rubra, gente, a Lu Lopes. Por favor, Lu, aproxegue-se entre nós. A Lu é palhaça há 21 anos, iniciou sua trajetória em 92, na presença dos mestres aí, Cristiane Paoli Quito, Leris Colombaione, Felipe Golier, o palhaço Cleroac e Adão. Apresenta pelo Brasil a série de aventuras musicais da Palhaça Rubra, está em circulação com o espetáculo adulto Escalafobética, da série Palhaço para Maiores, e Desmiolhações, que está em cartaz no Teatro Alfa, inspirado no livro homônimo, escrito por Lu Lopes. Em breve vai lançar aí também um novo livro, Almanaque da Banda Gigante, sobre música intuitiva, né, Lu? E o CD Rubra Pop Show pelo Sesc, tudo isso pelo Sesc. Vamos colocar pelo SESI? Pelo SESI, viu, Dani Taranha? Tava no e-mail. Tá valendo. Olha, palhaça, atleta, nutricionista, que é isso? Jogando no quintal também foi uma experiência vivida por você. Vamos começar esse bate-papo pra passar para os nossos ouvintes o que você tá fazendo atualmente e a tua trajetória até aqui. Bom dia, Lu Lopes. Bom dia. Chamo de Lu Lopes ou chamo de palhaça rubra? Do jeito que você quiser. Lu Lopes. Você tá de Lu Lopes agora, então, né? Vamos lá, conta um pouco, como é que você começou a tua carreira? Já tem um tanto aí caminhada, né? 21 anos, 21. Não é pouca coisa, né? Esse ano faz 21 já. Como é que você começou? Como é que você descobriu o palhaço, né? O palhaço tem a coisa romântica, a imagem do palhaço que faz a sua arte, que se desdobra pra fazer rir, pra entreter as pessoas. Com 21 anos a gente vê que não é tão romântico. Não é assim. tão romântico? A gente começa achando romântico e depois você vê que é labuta mesmo. Todo dia buscando a essência do que é ser um palhaço no mundo de hoje, né? Uhum. Qual a maior dificuldade que você já encontrou numa apresentação, assim? Porque não é tão simples assim fazer rir, né? Não, então. Acho que a maior dificuldade foi quando eu me entregar pro público. Porque tem dia que você não tá afim, né? Tem dia que você tá... É um trabalho, você tem que estar lá inteirão. E tem dias que aconteceram coisas na vida e é difícil, né? Uhum. Muito difícil, assim. Acho que foi a maior dificuldade isso. Eu não achar em mim como fazer o outro rir. Você falando assim me lembra o filme O Palhaço, do Selton Mello. Que ele é um palhaço super triste, na verdade, né? Isso é um negócio. Que no palco ali ele faz as pessoas darem risadas e no fundo ele tem uma vida miserável, horrorosa, ele tá louco pra ir embora daquilo. Um filme lindo, super sensível. Lindo, super lindo. Tudo lindo nesse filme, né? Mas eu me deparei com esses momentos, assim. Inclusive, eu conheço muitos palhaços que têm lados profundos, sombrios e tristes. Porque para você chegar na potência do lado de lá da alegria, o outro lado ele também tem que ser muito profundo, né? Nada vai muito para cima se não for muito para baixo. Mas aí eu te pergunto, como então o deputado Tiririca, que também era palhaço, chegou nesse lado tão profundo a ponto de ser deputado? Ele é uma inspiração pra categoria dos palhaços? Pra mim é. Pior é que pra mim é. Conta, eu adoro ele, eu acho ele muito bom palhaço, a história dele é muito bonita e é um cara normal que tá se arriscando a se aventurar por um outro caminho, né? Todo palhaço é meio político, todo ser humano é meio político, né? Ele foi lá ver qual que
E acho que não acompanho muito, talvez por isso eu esteja falando assim, mas eu admiro um cara. Até porque você tá olhando o lado dele como o palhaço, como o artista. Como ser humano, um artista, um cara que resolveu se envolver. Eu não sei nem porquê, intimamente, porque eu não conheço ele, mas é um cara que resolveu abrir novos caminhos. E parece que ele tá indo bem em algumas coisas. Aí vai de cada um analisar. Eu não tenho essa informação. Não tenho. Ô, Rubra, você também participou do Jogando no Quintal, né? Que é aquelas improvisações, né? Eu até quando tava no Multishow, no circo, o pessoal participou do meu programa lá no Multishow e eu achei muito interessante, assim, porque o palhaço também vive da improvisação. Por mais que você ensaie um número, uma peça e saiba que aquela piada vai colar e vai dar certo, vai fazer as pessoas rirem, tem muito da improvisação, da percepção ali daquele momento, daquele ambiente que você tá vivendo para extrair o melhor, né? Como é que foi a tua passagem pelo Jogando no Quintal? Eu fiquei 11 anos com essa turma, sou amiga de alguns há 20. Comecei com alguns deles e até hoje a gente virou uma família do improviso mesmo. O improviso a gente trabalhava nos Doutores da Alegria, né? E desse núcleo dos doutores surgiu esse grupo de pesquisa. Um ano depois eu entrei, que eles já estavam pesquisando esses jogos de improviso misturado com palhaço. E deu muito certo com essa estrutura do futebol, né? Do juiz, da plateia participar. Então, só que a gente ensaiava assim horas. Não ensaiava o que ia falar, mas ensaiava aquela estrutura toda, né? De poder você entrar dentro de você e ouvir o outro e jogar e criar uma coisa na hora que tivesse um acabamento apresentável, né? E deu muito certo. Até hoje dá muito certo, tá? Eles estão por aí. Porque pra quem assiste parece que é um negócio que realmente só aconteceu naquele momento e que, nossa, Fluido, eles são geniais, né? Nunca pensaram, e é tudo pensado, né? Refletido. Na verdade, a estrutura do improviso é muito ensaiada, muito. A gente ficava 5 horas por dia, uma época. Curioso isso que você está falando. Fazendo um paralelo com a música, dizem que o melhor improviso, no jazz principalmente, é aquele que é muito ensaiado e muito praticado ali antes de ser improvisado ao vivo, o caminho, né? E o Doutores da Alegria? Você falou aí, eu fiquei curioso, porque o Doutores, muita gente já passou pelo Doutores da Alegria também. Imagino que é um trabalho muito intenso, porque aí você trabalha com estimular um paciente, né, que tem um problema sério e que isso, segundo inclusive a própria ciência e a medicina, esse estado de espírito despertado por um movimento alegre dentro daquele quadro é benéfico até para a recuperação dos pacientes, né? Eu até queria fazer uma pergunta sobre isso, ainda bem que você tocou nesse assunto. Eu queria saber se existe alguma preparação extra para quem vai fazer parte do Doutores da Alegria, fora a preparação de palhaço mesmo, enfim. Tem alguma coisa extra, porque é um trabalho... O emocional? Porque, gente, é difícil, cara, é muito difícil. Tem uma preparação enorme, assim, a gente... É dificílimo você entrar nos doutores, é um negócio... Porque você tem que ter, além de um caminho muito profundo dentro da palhaçaria, a gente estudava filosofia, Deleuze, Spinoza, o Emílio Terron, o Fugante, que são filósofos contemporâneos, aí vão lá direto trabalhar com os palhaços. Então a gente estuda muita coisa, a Morgana também, que faz todo um estudo em cima do que os palhaços estão fazendo no decorrer desses anos dos doutores. Então é um negócio muito profundo mesmo. E a gente eu cheguei lá achando que tinha uma missão de ajudar e aquilo me transformou. Você foi ajudada. É sempre assim, né? Me ajudou a me preparar para quando minha mãe morreu. Eu entendi muito melhor as coisas. E até quando a gente adoece e tudo mais, você vai entendendo qual é o mecanismo humano, né? Os caminhos humanos de você se curar e curar o outro também. Acho que a gente tem muitos ouvintes passando por isso nesse momento. Se alguma dessas dicas que você está mencionando, você pudesse dar pra gente, seria interessante se você lembrar de alguma, como passar por uma situação dessa de uma maneira mais, talvez, leve ou diferente. Parece cruel o que eu vou falar, mas entender a coisa de não se vitimizar. Isso é uma coisa que a gente aprendeu de cara, assim, nos doutores. Não se vitimizar, não vitimizar o outro. Entender o que acontece dentro de você que te levou para
para se fragilizar dessa maneira, ou para a pessoa que você ama estar frágil daquela maneira e ficar doente. Então, é não se vitimizar, é entender que isso é um caminho, que a doença é um caminho para cura. Então, que você passa por aquilo e vai ficar melhor do que você estava. Muito melhor. Eu tive um câncer de tireoide uma época e passei por isso e me sinto muito mais forte do que quando eu tinha 1000 questões que eu resolvi nisso, né? Então, os Doutores da Alegria me ajudaram muito a entender tudo isso. Fala, Paulinha. Queria que você falasse um pouco da relação mais fácil que a gente estabelece, que é do palhaço com a criança. Como que é essa relação? Que acho que rola um fascínio e às vezes rola um medo do palhaço. Eu acho que dá pra gente, inclusive, pegar um paralelo na pergunta da Paulinha, que a Lu tá com um projeto da TV Rubra, que você entrevista crianças, né? Se você interage através do teu personagem, a palhaça Rubra, entrevistando crianças. Eu acho que tem a ver um pouco com a pergunta que a Paulinha fez, né? Porque criança é muito espontânea, né? Muito. Criança te responde o que ela realmente... Ela tava falando de vitimizar, eu acho que na doença, as crianças são as que mais surpreendem. Porque elas são muito fortes, assim. E elas sempre dão aquela resposta franca que a pessoa fica... Tá. E a gente passa por isso em todos, nos doutores, nos espetáculos, no TV Rubra e tudo mais. A criança, na verdade, é um ser humano, né? Que tá vivendo aquilo que ela aprendeu até aquele momento. Então, é igual ter medo de palhaço, né? A criança também tem medo de dentistas e às vezes não. Tem medo da professora, às vezes não. Tem medo dos pais, às vezes não. Depende da energia que ela encontra pela frente, né? Então, eu já quando eu cheguei no hospital ou em espetáculos que a criança me vê e dá aquele berro, ainda mais que eu não sou uma palhaça fofa. Eu sou uma palhaça... normal. Você não é uma palhaça fofa. Não sou uma palhaça fofa. Você é uma palhaça que belisca, é isso? Não, só pra entender o que não é uma palhaça. Uma palhaça. Então, não tem aquela coisa de ser uma. Eu sou uma palhaça normal, assim, que tem momento que às vezes fica brava, às vezes tem uma energia mais forte. Então, quando eu me deparo com crianças assim, eu sempre falo isso, eu volto pra dentro de mim e falo, por que essa criança teve medo de mim? E procuro dentro de mim ver aonde que eu posso chegar para eu acessar aquela pessoa, assim como qualquer ser humano. Então fica aqui uma dica para os ouvintes, um filme ótimo do Stephen King chamado It, o Palhaço Assassino. Um filme maravilhoso que você pode assistir esse fim de semana. Esse filme não dá medo, é um filme ótimo. Olha, e também você pode assistir aí no Teatro Alfa o espetáculo Escalafobética. Não, o Alfa é o Desmiolações. O Desmiolações. Conta pra gente aí, você tá em cartaz de quinta a... Não, sábado e domingo. Sábado e domingo, fala pra gente o horário. Às 17h30. Ou seja, 5h30. 5h30 da tarde, sábado e domingo no Teatro Alfa. Que também não é um espetáculo fofo, é um espetáculo singelo, delicado, mas que fala de medo, que coloca situações onde a criança e os pais também se identificam. A gente está aqui com o ouvinte Maurício, aproveitando esse nosso papo aqui, finalizando a conversa com a Lu Lopes, que é a palhaça Rubra, e o Maurício tem pergunta. Bom dia, Maurício. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem com você? Qual é a tua pergunta para a Rubra? Não, é saber como é que ficou a figura do palhaço hoje, porque quando eu era criança, já há muito tempo, o palhaço era metade da atração, né? Hoje eu não sei se ainda tem essa magia do palhaço, ela como artista, o que ela sente do público, se ainda fascina, né? Eu sinto que fascina totalmente. O palhaço, antigamente, ele era muito localizado no circo, né? E hoje em dia ele tá... Até uma coisa que o Wellington Nogueira dos Doutores fala, o palhaço explodiu, ele entra em bolsa de valor, ele entra no hospital, ele entra em empresa, ele tá na rua. E eu aprendi isso aí, que o palhaço, na verdade, é a própria lona, é a figura do circo, que ele é a própria lona. Aonde ele tá, ele magnetiza as pessoas. Se for um palhaço massa. Porque tem muito palhaço aí também que assusta. Agora, é legal isso que o Maurício falou. Obrigado, viu, Maurício, pela tua participação aqui no Morning Show, viu? Obrigado.
Olha só, eu acho que tem o palhaço saiu daquela situação em que ele era só um cara para entreter enquanto a atração de trás estava sendo mudada ali do circo. Vamos passar do malabarista pro Globo da Morte, pro mágico, E o palhaço entrava para distrair a plateia ali. Quer dizer, ele saiu do âmbito, ele carrega talvez, nessa tua analogia aí, a lona para os outros lugares que vão desde os hospitais aos teatros com espetáculos próprios, né? Porque explodiu, né? Explodiu o número de grupos de improviso, explodiu o stand-up no Brasil, que antes era uma coisa bem separada. Os próprios humoristas desse tipo de atração hoje estão na TV, estão fazendo novela, tem vários canais apostando nisso. É uma carreira. Eu quero ver pôr palhaço em novela, hein? Tô esperando convite dada a dica aí. Quero... A Tatá entrou, né? Ela não é bem uma palhaça. Comediante, né? Não, quero ver uma palhaça na novela. Já teve novela com palhaço como personagem. Era uma da Ivani Ribeiro. O palhaço ainda entregava flor, ele fazia a ponte entre o casal principal. Né? Já na última novela Em Família, o palhaço era o telespectador. Tem alguma... somos sempre. Tem piada que não cansa nunca? Tem. A do pavê não é, né? Com certeza. Eu nem li. Agora quase que eu perguntei pra ver. Tem piada que não cansa nunca. Gag que não cansa nunca. Aquela que você põe na criança, você põe o dedinho no peito, a criança olha e você sobe. Piadas clássicas. Clássico, se você tá vivo por dentro, qualquer coisa clássica funciona. Tá provado já. Lu Lopes, muito obrigado pela tua participação aqui no Morning Show. A Palhaça Rubra, então, tá em cartaz no Teatro Alfa com o espetáculo Desmiolações, né? Inspirado no livro também de autoria. Não falamos da tua faceta escritora, fica para uma outra conversa nova, mas tem livros lançados também. No Teatro Alfa, então, de... Sábado e domingo. Sábado e domingo, às 5h30 da tarde. Isso, até 7 de setembro. Obrigado, viu, Lu? Obrigada a você, Sucesso pra Edgar, você. e a turma toda aqui. Obrigada. Beijão, viu? Beijão pra você, boa sorte. Vamos em frente com o Morning Show, anunciando agora a nossa próxima atração. É a nossa sexóloga Paula Napolitano, que conversa hoje. Paulinha, vamos trocar de lugar pra você ser vista pelos nossos internautas também. A nosso papo hoje é mitos e verdades. Tchau, Lu. Obrigado, viu? Mitos e verdades, né? Em relação ao sexo. Isso. Coisas que queremos saber, dúvidas que queremos esclarecer aqui com a nossa audiência. Você também pode participar, 28709765, mandando perguntas pra cá, que tem a ver com esse nosso tema de hoje, mitos e verdades da sexualidade. Qual é o principal, o número 1 da lista quando se fala em mitos e verdades do sexo? Paula, bom dia. Bom dia. Olha, eu não diria que é um número 1, mas eu diria que a gente ouve com muita frequência é de que o homem tem mais desejo sexual que a mulher. Né? Isso eu imagino que todos já devem ter ouvido ou já falaram esse próprio mito. E é um mito, né? É mito? É mito. O homem não tem mais desejo sexual que a mulher por questões fisiológicas, por questões, né? Você tá olhando pra mim com essa carinha de sorriso, eu já vou emendar. Mas eu não sei, a gente demonstra mais a vontade, talvez. Porque sim. vocês são criados desde criança a Exato. colocar a mão, a mexer, a entender a mulher. É muito reprimida desde o tempo das cavernas, vamos assim dizer. Então a gente demora um pouco pra entender como é que funciona o mecanismo. Mas também a hora que entende, né, gente? Abre a porteira, é um boi atrás do outro. Queria fechar esse bloco com Eu essa acho que é exatamente isso que você falou. Se a gente dissesse o homem demonstra mais o desejo que as mulheres, seria verdade. O homem demonstra mais. Agora, dizer que o homem tem mais desejo sexual que as mulheres, isso é mito. Né? Inclusive, tem um livro novo que saiu agora muito legal, que chama O que as mulheres realmente desejam, que fala sobre isso. Né? Pesquisas estão feitas agora, sendo feitas cada vez mais no mundo, provando que as mulheres têm tanto desejo quanto o homem, mas em relação à cultura, religião, a gente acaba sendo reprimida, né? É desde pequenininho, quando a gente vê uma menininha no colo, acabou de nascer, tem um dia, o pai pega, ai, que docinho, ai, que amor. Fala até com um tom, assim, a princesinha. E o menininho, esse é machinho, o pintinho, vai ser que... Então a gente já começa aí, desde pequeno, a estimular a sexualidade masculina e desestimular a feminina. A gente viu o Neymar, um vídeo do Neymar que viralizou na internet um pouco antes da Copa, não sei se vocês lembram, que ele dele fez? Com o filho dele.
dizendo... Mostra como você vai beijar as meninas, mostra como você vai beijar as meninas. O menininho, imagina, tinha, sei lá, 1 ano, não sei quanto tempo tem, fazendo biquinho. Era fofo, era bonitinho o vídeo e a gente compreende. Mas a dúvida que fica é, será que se fosse uma menina, ele faria o mesmo? Com certeza Mostra não, como né? você beijaria os meninos, mostra como você vai beijar todos os meninos. Já é assim, né? Você vê criancinha pequenininha, o menininho colocando a mão no pintinho, ó lá, ó machinho, olha o cara... E você vê a menina, tira a mão, menina. Tira a mão daí. Direito, menina. Senta direito, fecha as pernas. Aí vem né? outro mito, que é o... Né, assim, a Dani até usou essa frase, o menino desde pequeno é estimulado a se tocar, aí vem a masturbação e tem gente que fala, não, ela faz mal depois de um determinado período mais ainda, e depois do casamento o homem não deve procurar isso, porque aí prejudica o casamento. O que é a de verdade e mito nisso? O mito de que a masturbação causa pelos, espinhas, acnes e tudo, né? Que ainda... A gente vê que o Brown é bem peludo mesmo, né, amor? Você tá com bastante... E como as espinhas fora de época também, né? Não sei de onde vem espinhas isso. fora de época. É um mito, Então é um mito, né? A masturbação não causa mal nenhum. É que quando a gente tinha, antigamente, a masturbação ela era proibida, levada até a pena de morte. Porque normalmente na idade medieval. A gente ainda tem algumas religiões que condenam. Exatamente. Porque acreditava-se... Nós temos algumas atitudes medievais ainda. Que acreditava-se que você estava jogando fora a sua possibilidade de ser pai. Porque não sabia-se da quantidade limitada de espermatozoides, né? Mas isso veio vindo lá desde trás, causa problemas e tal, quando na verdade acontece em comum acordo, né? A época que mais se masturba normalmente é a adolescência, que é a época onde mais tem pelos e espinhas, e aí muitos pais usavam isso e jogavam verde pro filho, né? Você tá com espinha, então é isso que você faz no banheiro. Aí, como você sabe? E se delatava e usava assim. Mas pura sacanagem, né? Mas pura Coitada sacanagem. da criança. Outra coisa que eu acho que é comumente alardeado por aí é a questão da menstruação, né? Eu queria que você respondesse pra gente daqui a pouquinho. Paula, quando você tem a relação sexual durante a menstruação, a mulher não engravida. Eu queria que você falasse sobre isso, porque é uma máxima que roda por aí, Sim. né? Inclusive de casais que costumam usar certos métodos contraceptivos. Quando a mulher tá menstruada, ele abre mão de usar, por exemplo, uma camisinha, porque fala, não, tamo tranquilo, vamos nessa que não vai engravidar. Daqui a pouco você responde pra gente. 10h32. Jovem Pan Morning Show. É aqui mesmo. Olha aí, ó. Estamos aqui com você até às 11h30. Levando informação e entretenimento, agora segue o nosso papo com a sexóloga, nossa terapeuta sexual, colaboradora aqui do Morning Show, já de tempos, né, Paulinha? Falando sobre mitos e verdades quando o assunto é sexualidade. Eu te fiz a pergunta, agora quero ouvir a tua resposta sobre essa questão de transar sem camisinha, ou então quando a mulher está menstruada, achando que não vai engravidar. Isso. Mito ou verdade, Paula? Mito. Aí que as pessoas que já engravidaram dessa maneira vão falar, eu sei que é mito. Né? Então, na verdade, assim, a chance é menor. Então, por isso que normalmente as pessoas acham que não. Porque, teoricamente, se a mulher tá menstruada, significa que o óvulo que tava ali esperando o espermatozoide já foi embora. Só que a menstruação, ela não é assim tão regulada, né? A esse ponto. Uma mulher que engravida de gêmeos pode ter sido, por exemplo, 2 óvulos que foram liberados ao mesmo tempo. Então, como é que eu sei se foram 2 óvulos liberados ou 1? Não sei, não tem como saber. Então, pode ser que tenha um óvulo ali esperando... Depois que nasce só, quer dizer, depois que é estabelecida a concepção. Ou não? Não, antes. Às vezes ela, em vez de liberar só um óvulo, ela liberou 2 ao mesmo tempo. Liberou 2, um de cada lado, liberou. E aí, nesse sentido, ela tá menstruando, mas ainda tem um óvulo ali esperando. Ah, compreendi. Certo. Ou o corpo tá desregulado e liberou 2 óvulos, um em seguida do outro, né? Principalmente na adolescência, que a menstruação é totalmente desregulada, isso a chance aumenta muito. Mas mesmo assim, na vida adulta também, estresse desregula a menstruação, cansaço, viagem de avião. Então, não é um método seguro. Pode engravidar, é uma chance menor.
E a chance de transmissão de doenças é ainda maior por causa Agora, do sangue, poucas né? pessoas transam quando a mulher tá menstruada, não é? Imagina. Que isso. Não é? Eu te dizer, Zé Armando. A voz do Edgar imitando vampiro. Vampiro que gosta de sangue. Bom, eu vou te contar que esse programa já teve dias melhores. Tem gente que não gosta Acho mesmo. meio desconfortável. Tem gente que acha meio... Desculpa, Zé. Não. Mas eu acho meio desconfortável, Edgar, eu tenho que assumir. É verdade, eu prefiro não também. Eu prefiro mas não. sabe como é que é, né? O Drácula do Morning Show. Sabe como é que Mesmo porque você tem outras variantes. Você tem tanta coisa. Nossa, vamos entrar realmente, então, nesse assunto particular do Edgar e do Zé Armando. Quero ouvir mais de vocês. Eu confesso que tô um pouco chocado ainda. Desculpa, eu até perdi a pergunta do Zé. Repete a pergunta. A minha pergunta era só essa. Não, Tinha acho que muito, a gente vocês vai já pro responderam. Eu acho próximo. que eu sou a minoria. Não, mas tem muita gente que se incomoda e prefere não fazer na hora, né, que a mulher tá menstruada. Às vezes até achando que pode fazer algum mal. Não causa mal nenhum, Mal, eu nem pra acho que mulher, não. nem pro homem. Então, Se transar sem camisinha, pode acontecer da transmissão de doenças, coisas do gênero, mas não tem não problema acho nenhum. tão né? agradável. Pessoal, estamos aqui com mais um ouvinte na linha, o Leandro, dessa vez, falando sobre masturbação em jovens. E aí, Leandro, que ponto específico da masturbação em jovens você quer tocar? Bom dia, pessoal. Na verdade, não são em jovens, são na infância mesmo, né? Na infância. Uhum. Porque eu tenho uma filha de 6 anos e uma vez nós chegamos no quarto, ela estava dormindo, só que ela estava se tocando. A minha esposa, ela entrou em choque. Ela, o que está acontecendo? Eu falei, calma, até porque se ela está dormindo, está inconsciente e, né? Sim. De repente está gerando algum tipo de prazer, mas ela não tem nem noção do que é, né? Então, eu queria uma explicação da doutora aí pra saber. Eu acho muito legal esse ponto que você tocou, Leandro. Porque é natural que a criança, na sua descoberta ali, se toque e sinta prazer naquele toque. Sim. E a orientação e o sentimento também dos pais, dos educadores, é de você enxergar aquilo de uma maneira natural. Porque a tua impressão, a impressão que você vai colocar em cima daquela imagem, daquela cena, pro teu filho, é que vai fazer ele formar a opinião dele e se sentir culpado até Exato. se você tiver um comportamento equivocado. né? Porque pra gente que vê, a gente já associa com algo sexual, né? E pra criança não tem nada de sexual, ela não sabe ainda o que é isso. Então ela só tá percebendo que tem mais uma parte do corpo ali que tá gerando uma sensação gostosa. É a única coisa que ela sabe. Essa sensação, tá gostosinho aqui, ai, que coisa boa. Como se você tá com uma coceirinha, você coça e fala, ai, ufa, tô coçando. Quando você vai fazer xixi, tá apertado, e você faz, se dá aquele alívio. Então isso que o Edgar falou é muito importante, de realmente... Ela tava dormindo, deu esse choque, mas ela não viu, né? De quando tem uma criança se tocando, porque tá conhecendo, não tem nada a ver de algo sexual, de não ter... Procurar ao máximo não passar essa visão negativa, né? Como uma visão, né? Porque realmente pode vir a culpa, interpretar que aquilo é errado, que não pode tocar ali, que aquela é uma área proibida. Então, se ela tivesse acordada, por exemplo, uma forma de lidar com isso é falar, tá gostoso, aí é uma coisa gostosa mesmo e tal, mas é uma coisa individual nossa, que a gente tem que tocar quando tá sozinho, né? Então, mostrar pra ela que a nossa intimidade... que é prazeroso mesmo, senão ela vai achar que ela é louca, porque ela tá sentindo prazer e estão dizendo que não pode, que é errado. Então, e associar que não é algo sexual, que tá ligado realmente a um prazer corpóreo, como várias outras partes do corpo, né? Legal. Obrigado, Leandro, pela tua participação. Obrigada, um abraço pra todos aí. Eu escuto todo dia, sou muito fã de vocês, viu? Obrigado, Leandro. Obrigadão, hein? Seguimos com o nosso papo. Perguntas aí, Zé. Mandou outro. Poloni. Eu vou emendar nessa. Eu tô amando as perguntas do Zé Armando. Vai, Zé, continua. A partir de que momento a criança começa a se descobrir, a se tocar? Né? Ele tem esse ouvinte tinha uma menina de 6 e uma de 13, né? A partir de que momento a gente... E é legal isso que ele falou, de ter um que falou, opa, não vamos, né? Vamos tratar com naturalidade, né? Na verdade, pode ser desde muito pequenininho. Por exemplo, o menininho que tá ali com a fralda tá raspando, a cueca raspa no pintinho ali. E ele tá sentindo aquela sensação boa, o pênis fica duro. Nos homens começa mais cedo, né? Porque ele vê que ficou durinho ali porque ele quer fazer xixi, ele começa a tocar, cai a água do banho, cai ali no pintinho, ele começa a sentir. Prazer, então, né? desde muito cedo. As meninas, às vezes, começam um pouquinho mais tarde, mas também elas tá sentada numa cadeira e sente ali que é uma coisa gostosinha, esbarra ali numa coisa e sente que é gostosinha. Então, desde muito pequeno,
eles podem sentir essa sensação. Às vezes os meninos sentem mais cedo porque tá exposto, né? Mas desde bem pequenininho eles podem já sentir essa sensação prazerosa. Ô Edgar, eu tô com uma lista aqui. Só completar, Dani, eu, assim, experiência própria, assim, o que eu acho que acontece, claro que você vai acertando, você vai observando. A primeira vez que aconteceu com a gente olhou um pro outro assim, e aí? O que a gente faz, né? Não, vamos... Aí a gente conseguiu dar uma disfarçada bacana e, tipo, tudo bem. Aí nos outros filhos, conforme a experiência vai chegando, então, você vai abrindo esse diálogo e transformando isso mesmo, de fato, numa coisa natural, como deve ser, né? E fazer a criança entender, porque muitas vezes, que para ela, na cabeça dela, até confirmando isso que você falou, corroborando com isso que você falou, a criança, para ela, aquilo é tudo bem, é natural. E às vezes só que ela faz aquilo num ambiente onde não é o adequado. Então aí chega a conversa e diz, olha... Bacana, ter um momento, prazer e tal, mas é uma coisa que você faz no teu lugar, você é íntimo, é teu, você faz a criança entender que aquilo também não pode ser feito na mesa de jantar ali, com o jantar rolando em família. E às vezes os professores ficam desesperados porque isso acontece às vezes em sala de aula, né? E eles falam, e aí, o que eu faço, né? E aí você chega pra criança, baixa ali no nível dela, ali, senta... e conversa com ela e fala assim, olha, eu sei que é gostoso, é legal, mas a gente tem momentos pra fazer isso. Então você vai fazer isso no seu momento íntimo, onde você tá ali na sua casa e tal. E explica. Se acontecer de novo, explica de novo. Assim como a gente tem que explicar muitas coisas pras crianças, né? Uma lista ótima aqui que Paula Napolitano elaborou de mitos e verdades da sexualidade. Qual que você achou mais incrível? incrível? Tem um tópico que eu poderia ficar falando horas sobre esse assunto, que é o melhor mito que eu já vi na minha vida. Ter relação amorosa em pé não engravida. Paula, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, mas esse é um mito que parece, né, que... Né, assim, parece absurdo, incomum, né? Como é que alguém consegue... Mas ele não é tão incomum, né? Tem muita gente que acha que como vai ali sair o esperma ali, ela estando em pé, só lembrando que é um mito, viu, gente? Isso, não é verdade, mito, é mito. Né? Engravida sim, viu, nega? Na hora da ejaculação é um jato, né? As pessoas sabem, os meninos, quando são mais novos, que às vezes fazem a guerrinha dos jatos pra ver onde vai. É um jato, né? Competição, né? Então ele entra ali na hora que o homem ejacula, ele entra e ele já vai pro colo do útero e os espermatozoides nadam, né? E nadam rápido. Então eles já entraram ali nessa hora. Até mesmo antes da ejaculação, quando o homem está excitado, já libera um líquidozinho que tem espermatozoide. Então, durante a relação mesmo, esse espermatozoide já nada. Ele vai estar no líquido seminal, tá molhado ali, então ele vai nadando, ele não vai descendo, né? Então, tanto ter relação sexual em pé não engravida é mito, quando a pessoa ficar sentada e ficar de pé para sair o espermatozoide, não engravida também é mito. Quer deixar... Eu ia falar que às vezes tem ao contrário, quando a pessoa quer engravidar, depois de transar, fica de ponta cabeça. Você sabe dessa, Edgar? É sério, não faz isso. Eles falam de urinar também, né? Que a mulher tem que urinar depois pra não engravidar, né? Isso. Nossa, também é mito, né? De até porque são dois buracos canais diferentes, né? Olha, quer deixar uma pergunta? Deixa uma pergunta, Paula, pra... Uma pergunta? Polônia tem a lista, queria dizer isso. Tem a lista, Polônia? lista aqui. Manda uma pergunta pro próximo bloco. Pra Mito ou verdade? Mito ou verdade? O homem tá sempre com vontade, sempre disponível pra sexo, verdade. Daqui a pouco, Paula Napolitano responde 10 minutos pras 11. Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Segue o Morning Show aqui pela Rede Jovem Pan, conversando com a sexóloga Paula Napolitano, falando sobre mitos e verdades no sexo, quando o assunto é sexualidade. Se quiser participar dessa conversa, fique à vontade. Por favor, 2870-9765 é o nosso telefone. Quem é que estava na fila? Explica por que o Brown e a Dani estão ofegantes nesse momento. Do bloco. Olha, quem viu. Quem viu, quem está nos acompanhando pela internet, acompanhou agora o Pé de Valsa, Gustavo Brau com Dani Taranha, rodopiante. A gente fez uma performance, entendeu? Eu sou bailarina.
Né? O Brau nem tanto. Eu sou ex-gordo. Eu sou bailarina. Então, o final não foi assim tão espetacular quanto a gente gostaria que fosse. Mas o conteúdo foi bom. Não, mas O as meio pessoas foi estão, eu muito tenho certeza, essa interação, essa interatividade com o público que nos assiste pela internet ao redor do globo terrestre, tenho certeza que eles estão gostando. E você pode participar, então, dessa conversa, mandando a sua pergunta para o 28709765. Eu quero dar um recado aqui e estimulá-lo, você que está aí do outro lado. O que será que as pessoas estão fazendo? Eu sempre tenho essa indagação, porque o rádio inverteu agora. A gente está escancarado aqui. A gente tem... as pessoas sabem quem é o Polônio. Olha aí, cuidado, viu, Polônio? Já tomo. Cuidado com as suas contas aí, viu? As suas Esteja em contas. dia, viu? Olha aí, Brau, olha aí. Agora as pessoas conhecem a tua... já conheciam da televisão, né? Brau é famoso, Você é um cara né? famoso, Celebridade. né? Eu já ganhei um Brau? Oscar, um Emmy, um Ganhou, troféu né? imprensa, mas inclusive não fui votado por certas pessoas Nossa, que preferiram não, outro apresentador. Mas tudo bem. Viu, Zé Armando Vanucci? Mas olha, é o seguinte, a nossa curiosidade em saber quem é que está do outro lado é muito grande. Então você pode tirar fotografias, fazer selfies, né, Paulinha? Faça sua selfie de onde você está ouvindo o Jovem Pan Morning Show, posta no Twitter com a hashtag JP Morning Show. Muita gente já postou. A Cibele Reginato, por exemplo, tá cuidando da casa, ouvindo o Morning com um cachorrinho fofo, que ela ainda não mandou pra gente qual é o nome. O Nick Peter tá ouvindo a gente do shopping, mandou aqui uma selfie. Tem muita gente no sofá, como o Leonardo Silva, ele está sem camisa, super à vontade em casa. E mandou pra gente uma Calma, foto. gente. Calma, Mas gente. ele tá no espaço dele, ele pode... Claro, se ele quiser ele se tá em tocar. casa, né, gente? Paula, Tá tudo certo. bem, é. Ó, também tem o Jorge Lucas Cavalcante, vontade. tranquilo no sofá, enfim, tá todo mundo mandando aqui pra gente a sua foto da onde você está ouvindo o Morning Show. Só postar no Twitter com a hashtag JP Morning Show. Estamos esperando a tua foto, então. Vamos lá, seguindo no nosso papo. Tem a Teve pergunta do Polônio. Vai lá. A pergunta do Vamos Polônio. repetir a pergunta para quem do começou a Polônio. ouvir agora, vai. A pergunta era, o homem tá sempre disponível, tá sempre afim de transar? Depende E do aplicativo. E olha, e aqui no Twitter eu coloquei a pergunta durante o intervalo numa votação. E a gente tem 13 votos dizendo que sim, o homem sempre está disponível e com vontade de transar. E só 3 disseram que não. Meu Deus, hein? Acho que rola uma mentira na internet, talvez. Bom, vamos lá. Paula. Então, isso é um mito bem grande, assim, né? Na verdade, não, né? O homem não tá sempre disponível. Ele tá com várias outras coisas na cabeça, tá com estresse, tá com as contas, tá com as coisas do dia a dia. E, inclusive, o que eu tenho visto justamente no consultório é que tá crescendo cada vez mais o número de homens com baixo desejo, né? Por vários motivos aí. Mas está crescendo cada vez mais os homens que não estão tendo desejo, estão se preocupando muito com isso, né? Justamente por esses mitos que tem de que o homem... de cabeça, é isso. Exato. Querida, tô com dor de cabeça. Justamente por esse mito de que o homem tem que estar sempre ali, mas o homem, vamos avisar, é um ser humano, né? Como qualquer outro. Por Então favor, tem os hein? seus momentos que tá bem, que tá feliz, que tá alegre, que tá com desejo, e os momentos que não, né? Que mais? Quem é? Brau, por favor, vamos lá participar da nossa conversa aqui com a mitos Paula de Brau. Napolitano. Manda a sua dúvida, a sua pergunta aí. Eu às vezes tenho medo de fazer pergunta, porque afinal de Não, contas que são isso. 10h57. Eu fico pensando, será que o pessoal de casa tá pronto pra uma pergunta assim, Ah, tão tá. pesada? Não, pesada. Mas você é um cara, é um gentleman, você sabe como colocar as palavras, como escolher suas palavras. Tudo bem, minha querida sexóloga. Eu quero saber, eu fiz essa pergunta para nossa especialista em economia, então eu vou fazer a Caramba. mesma pergunta para a nossa especialista em sexo. Números, Eu quero números. saber se, como especialista, se você conseguiu, na sua própria vida, resolver as questões que normalmente são difíceis e fazem todos nós Olha, pensar. de cunho pessoal essa pergunta. Não preciso, hein? obviamente, citar fatos. Eu queria saber se, como especialista, você consegue usar todas essas informações e os dados que você tem para chegar nos seus... Boa. Como explicar? Como terminar essa pergunta, né? Chegar no Ser orgasmo. feliz, né? Gente, Feliz, ser pronto. feliz sexualmente falando. É Pronto. isso. Ó, isso é uma coisa que as pessoas sempre falam assim, nossa, sexóloga deve ser uma devassa, né? Gente, não é, né? A gente também é pessoa normal, que também tá estressado, também tá cansado. É claro que você tem mais informação, mais conhecimento, você busca trazer isso pro seu dia a dia. Você busca se trabalhar, você busca tentar entender quando uma coisa não tá legal.
Então, você sabe onde procurar ajuda se não tá legal. Então, nesse sentido, acho que a gente tem um privilégio de ter maior conhecimento. Mas a gente é como qualquer outra pessoa, que tem, às vezes, baixa autoestima, que não tá se sentindo legal naquele dia, que tá preocupado com as coisas do dia a dia, que às vezes não tem orgasmo justamente por vários outros motivos. E é uma relação, né? Sempre a dois, né? Então, eu diria que que eu consigo colocar várias coisas em prática e outras tô treinando ali pra melhorar sempre, né? Aí quando tem emendando aí na onda do Brau, e quando tem um problema, fica mais fácil de detectar, isso está acontecendo por conta disso. Fica mais fácil de detectar. É mais evidente pra você. Só que ao mesmo tempo, às vezes, será que tem a parte... ou tem que recorrer também a um especialista? Às vezes sim, às vezes a gente fica mais fácil. Acho que tem menos preconceito em relação às coisas de buscar ajuda. E às vezes também tem o lado negativo de ser também um terapeuta sexual, porque às vezes você fica se questionando muito também, né? Você fica lá, não, será que tá bom? Nossa, mas será que não sei o quê? Ó, tem que melhorar. Então também tem um lado negativo que às vezes você fala, opa, calma, sou eu, pessoa, tô ali com meu marido e tal. Então às vezes você também tem que baixar um pouco a bola, como qualquer sofre, coisa. Não? O marido tá ali do lado assim, tá, mas então, agora, né? Cara, então, o marido né? de Paula Napolitano é o cara mais feliz, da história da humanidade. Só isso que eu quero dizer. Ó, tem mais um mito. Eu perguntei só pra completar, que eu perguntei porque eu sou especialista em sexo. Ah, você é, Brown? Eu sou especialista em sexo. Você aplica o seu conhecimento no dia a dia. Tenho muito conhecimento, eu sei. Para de mentir. Então eu queria saber como você se sentia, sério. Como parceira, né? Realmente é muito fácil. Olha, eu vou ter que fazer uma pausa aqui, gente, novamente, porque a conversa tá se desenvolvendo e chegando num ponto. Tem uma pergunta de incrível. internauta, que é uma pergunta legal. Se é mito ou verdade, é uma boa pergunta. Daqui a pouco você responde, então. A pergunta qual é, Paula? É uma pergunta que tem a ver com ela, mas que tem a ver com muita gente. Ele diz assim, Paula, você parece ser uma menininha, tem cara de novinha. Nunca rolou um preconceito por conta disso? Boa pergunta, gostei. Daqui a pouco você responde, então. 11 em ponto. Jovem Pan Morning Show. I can't wait till I get you on. Seguindo com a conversa com a terapeuta sexual Paula Napolitano, afinal de contas hoje, como ela mesma diz, é sexta-feira e a discussão aqui no programa, o bate-papo, a conversa é em torno dos mitos e verdades quando o assunto é sexualidade. Todo mundo tem os seus particulares, mas tem algo em comum, né? Se a gente tratar desse assunto, muitas vezes o que pode ser problema para um, para outro não, e os assuntos são correlacionados, então acho que sempre vale discutir isso e falar, porque com certeza atinge muita gente. A pergunta era, vamos retomar a pergunta, Paula. A pergunta é do Elder Monteiro e ele diz o seguinte: Paula, você parece ser uma menininha, tem cara de novinha. Nunca rolou um preconceito por conta disso? Boa pergunta. Sempre tenho preconceito. Já fui barrada em algumas palestras, inclusive, quando a pessoa foi me conhecer. Antes, né, de fechar, né? Então, assim, o currículo ia, a pessoa, ótimo, fechado, vamos só marcar uma reunião para alinhar, né, o tema. E quando eu chego, assim, então, como assim, né? Tem idade e aí pra aqui, né? Essas então, e aí de não ter as palestras, de não fechar coisas em empresa. Então, eu já sofri bastante com esse preconceito de idade, mas mais ainda de aparência, né? Porque minha carinha de 15 anos, né? Não ajuda muito nesse sentido. Mas quem vê cara vê comportamento sexual? É aí que eu queria chegar. Bom, quem vê a cara do Edgar vê. Olha exatamente. O safado que tem esse homem. Pelo E não dá, né? As aparências enganam justamente nesse sentido. E vale até, é legal isso, porque aqui na rádio ninguém via o meu rosto, né? E é engraçado porque fica justamente, que legal e tal. E aí a hora que as pessoas vêm e falam, opa, peraí, calma aí. Não conseguem associar a imagem com esse sentido. Então, acho que isso vale até pra gente refletir um pouco. Eu parei pra pensar também, às vezes, quando você é atendido por um médico muito novo, que você fala, pô, o cara não deve saber muito, né? E eu comecei a me questionar também nesse sentido. Porque às vezes eles são até melhores do que os outros experientes que não estudam mais, que não se dedicam mais, que não pesquisam mais, Meu né? cunhado é otorrino e ele opera, enfim, faz operações. Um dia ele tava chegando pra uma cirurgia e foi conversar com o paciente falou, mas eu queria falar com o médico. Ele falou, não, o médico sou eu, ele tem uma cara de menino, assim, é muito engraçado. Eu fui
uma baladinha dos anos 80, agora 2 semanas, aniversário da minha prima. E eu fui, né, na fila, barrada. Você tem mais de 18 anos? Eu falei, ai, que delícia! Ai, que bom, obrigada, Depois de uma certa né? idade é bom, né? Mas é legal até pra gente usar, pra refletir desses preconceitos que a gente tem com a idade, com a aparência, quando na maioria das vezes não diz nada, Não, né? e eu acho importante você tocar nisso, porque teve um artista, eu acho que a gente até colocou isso no site da PAN, não tenho certeza agora, que fez como se fosse uns quadrinhos de lembrete. Não sei se você viu isso, Brown. Dizendo assim, olha, não é porque eu sou mulher que acontece isso, isso e isso. Olha, não é porque eu sou lésbica que eu sou isso, isso e aquilo. Foi uma coisa muito bacana. E tinha uma coisa muito legal. Eram uns desenhos vintage, assim, super bonitos. Eram uns desenhos muito bacanas. E aí tinha um que era assim, não é porque eu tenho tatuagem que eu sou promíscua, sabe umas coisas? E aí você lê aquilo, você vê, você acha tão assim absurdo, mas que tem a ver mesmo com que as pessoas acabam associando uma coisa com a outra e você fala, gente, de onde que essa pessoa tirou Imagens, isso? né? A imagem, São né? os preconceitos, né? São os preconceitos, é meio complicado. Vamos lá, já meio que encaminhando para o final da nossa conversa, Paula, o que ficou faltando a gente falar aqui? O que a gente ficou faltando a gente discutir sobre se é mito ou verdade? Mas dá para colocar mais um ouvinte no ar, se a gente tiver alguma colocação que a gente não falou ainda aqui no programa para a gente já ir finalizando. Enquanto isso, enquanto a gente encontra esse ouvinte, eu queria pontuar. A gente teve essa semana um site que fez com que você descobrisse no seu Facebook, Polônia deve ter visto isso, algumas páginas polêmicas e quais dos seus amigos seguiam essas páginas polêmicas. Sempre tem essas coisas, né? Uma dessas páginas era Orgulho Hétero. E eu queria saber da nossa consultora sexual o que ela acha. E boa parte, por exemplo, das pessoas do meu Facebook, eram poucas, mas acho que tinha umas 2 ou 3 pessoas que seguiam, eram novinhos, eram garotos de 14, 15 anos, sobrinhos, parentes, que muitas vezes entram nessas páginas de orgulho hétero mais porque estão se descobrindo e têm medo dos amigos do que porque realmente entendem da onde surgiu o contrário, que seria o orgulho homossexual. Né? Não, acho que legal isso que você tá falando justamente dessa ideia. Às vezes é mais pra se provar pros outros, né? Muitas vezes a gente tá olhando muito mais pros outros, pra opinião dos outros, do que pro que a gente realmente pensa, né? Vai muito na onda das pessoas, quando na verdade a gente tem que estar tranquilo com quem a gente é e tranquilo com quem os outros são, né? Num sentido de diversidade mesmo, né? Assim como a gente tem olhos diferentes, cores de cabelos diferentes, entender que todas as questões são diferentes. Na parte sexual também tem desejos, vontades diferentes. Então a gente trazer um pouco mais de olhar mais pra dentro e apontar menos dedo pra fora. Eu acho muito legal a metáfora quando você aponta um dedo pro outro, 3 estão pra você e um lá pra cima, né? Então vamos olhar mais pra gente e apontar menos o dedo pros outros, né? Não, é importante isso que você falou. Eu acho que é uma coisa que ela existe neste momento onde a gente está em nossa história, na nossa evolução. Talvez a gente num futuro aí não precise de lançar mão de orgulho em função de orientações, de opções, enfim, e sim se orgulhar do seu caráter, da sua ética valores, como um todo, claro. né? Exatamente. Porque o que a gente sente é que é uma reação ao orgulho, ao que foi convencionado de chamar de orgulho gay, mas na verdade, aquelas pessoas que se dizem orgulho gay é pra dizer, olha, é legal e é normal ser igual a gente. Não significa que todos precisam ser. E que é melhor do que qualquer coisa. É melhor do que fingir não ser o que eu sou. O orgulho hétero não tem muito sentido. Você pode ter orgulho de ser quem você é e deve ter orgulho de ser quem você é, hétero e tudo mais, mas não no sentido de ter que fazer aquilo pra, de alguma maneira, ser um contraponto ao orgulho gay. Ninguém tá dizendo que você tem que ser gay, falou isso aqui, né? Como redes sociais, elas deixam isso mais à flor da pele. Polarizado, assim, né? Exato, fla-flu, direita, esquerda, gay, hétero, enfim, é uma chatice. É uma chatice. Paula Napolitano, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Obrigada a vocês. Hoje tratamos do assunto mitos e verdades quando o assunto é sexualidade. Isso. Já podemos adiantar o assunto da próxima sexta? Isso, próxima sexta a gente tem um programa especial que a gente vai falar de sexualidade e deficiência visual. Interessante, hein? E nós temos dois colegas meus, né, que são deficientes visuais, que estarão aqui
contando um pouco do lado deles, os preconceitos dessa questão da sexualidade na deficiência visual. E vamos bater um papo sobre esse tema. Que demais. Legal. Quero muito saber se o amor é cego. Muito. Eu vi agora contando uma piada, aproveitando a deixa. Eu vi um cara que faz stand-up, ele é cego, e ele falou assim, pra mim é muito legal, porque não existe mulher feia, né? Ele falando, zoando com essa história é verdade. E a percepção no sexo, quando você não tem o estímulo da visão, né? Onde está isso? Tá no cérebro, né? A história. A gente vai ver. Né? Talvez se aproxime mais de um conceito feminino da sexualidade. Talvez dos sentidos, né? Não só do sentido visão, que às vezes a gente foca muito nele, mas a gente tem aí mais 4 sentidos, né? Obrigado, viu, Paula? Obrigada, Beijo ótima pra você. sexta-feira pra todos. Você também. Agora 11h15. Jovem Pan Morning Show. Agora 11h19 é o Morning Show. Aliás, olha, deixa eu dar um recado aqui antes de colocar na roda aqui os meus companheiros na nossa conversa aqui. O que vocês vão me dizer agora, depois desse papo com a Paula Napolitano. Tá todo mundo inspirado hoje. A sexta-feira vai ser quente, hein? Tô sentindo aí. Vai ser animado. Você que tá mandando foto, ó, tem gente mandando foto muito legal. E você pode fazer o mesmo pelo nosso Twitter, que é @Rádio Jovem Pan. Você coloca a hashtag JP Morning Show. JP Morning Show. Tem gente mandando foto do Japão, dos Estados Unidos. Tem um brasileiro nos Estados Unidos. Um americano. Ele tá dando... Ele é americano? Não, ele se chama americano no Twitter. Ah, e ele tá, acho que fazendo uma reforma lá, pintando o que parece ser um escritório comercial, enfim, e mandou foto pra gente. Tem a turma também que tá ali no trabalho, né, Paulinha? Editando. Eu tô tentando achar que agora entrou tanta foto, Brasil, que tá difícil até de achar vocês. Ó, mas a Ruth Monteiro acabou de postar, tá vendo do trabalho. Eu acabei de também fazer uma galeria no nosso site com todos os nossos ouvintes. Então, assim que você for mandando, eu vou colocando lá. Vou postar o link no Twitter pra você se ver no site do Morning Show. Boa, e participe, faça o mesmo. Mande a sua foto, diga pra gente, mostre pra gente de onde você tá ouvindo o Jovem Pan Morning Show. Você, Armando Vanucci. Fala. Vamos lá. Vamos interagir um pouco, Zé. Aqui, eu ia fazer uma colinha pra selecionar os melhores. São 9 páginas. Precisa mais de um tempinho, né? Não, 9 páginas de audiência aqui. Só descer aqui. Mas, ó, já me chamou a atenção aqui, Chaves ontem na briga com Cidade Alerta. Aí você vai falar... É demais, né? Você vai falar, pô, o Chaves no meio da tarde, mas te dá uma ideia, ó. O Chaves marcou ontem 8.6 contra 9.7 da Fabiola, que teve aqui no Cidade Alerta. Era briga ali. Então, assim, você tem de um lado um jornalístico com... investimento atual, helicóptero, tudo mais, e do outro lado o velho e bom Chaves. Chaves é um clássico. Os fãs do Chaves vão querer me matar agora, mas eu queria que alguém aqui, Poloni, Brau, sei lá, Dani, me explique o porquê que esse troço é um sucesso. Eu também não sei. Virou um ícone do cult. É que quando você era criança... Cálice, que você me deixa louco! O Edgar, quando você era criança, não passava ainda, não passava, né? Chaves. É por isso, que fez parte da infância. Da mesma forma fez que parte da minha infância, eu não sou maluco pro Chaves. Ah, mas que você é um ser diferente, né, Poloni? Você... E talvez você não se detalhes, ligasse né? tanto à televisão. Tem um pessoal que acompanhava isso. Tanto que hoje a audiência, a molecada nem assiste tanto. Minha filha não assiste tanto Chaves. Mas meus amigos que na infância tiveram Chaves o Edgar, assistem isso daí. E outra coisa, a gente gosta de relembrar o passado. Por exemplo, quando passa o Pica-Pau na Record, quando passa o antigo, o clássico. Os novos, eu não assisto. Mas quando passa os velhos, quando eu tinha 8 anos, eu assisti 20 vezes, eu assisto de novo. Você entendeu? Então eu acho que é esse saudosismo, sei lá, eu acho que continua. Talvez. Ó, mas aí, né? aqui, vou aceitar a tua explicação. Obrigada. Aí chama atenção depois o SBT Brasil dá 7.8, fica em terceiro lugar, mas a partir de Chiquititas o SBT foi na vice-liderança do Chiquititas com 11.9, quase 12 pontos. Rebelde 7, Ratinho 7.4 e aí segue a Praça Nossa 7,5 aqui. Vou puxar aqui, vamos ver se eu consigo. Tem que puxar, é um arquivo grande, Edgar. Ó, o Jô ontem fechou com 4.1 e o De Noite com 5 pontos, 4.7, fica ali na briga. Mas não estão em horários... Então, ficaram ontem diferentes. O Império ontem deu uma osciladinha pra baixo, 34.4. É porque tinha saiu batido o Chay. em 35, né? Mas já virou bem, viu? Ontem o capítulo tava bem saiu agitado. o Chay, a audiência caiu um pouco. Grande Família, 21 pontos e o Rebu, 14 pontos. Aliás, o Rebu, a Globo
sacaneia, né? Porque na segunda ela põe grudado no Império, aí a audiência vai lá em cima, aí depois ela desgruda, né? E aí a audiência oscila bastante. Em relação, já pulei direto aqui para outra emissora. Eu vou pegar a Fabiola que veio. Isso aí mostra então que não tem uma fidelização. Eu não que sei não tem, se... o reboot tá sem fidelização. Então aí o cara assiste como um entretenimento momentâneo. Ele não quer acompanhar a história, ele só quer ver um programa bem feito. E o reboot é o lance que você tem que acompanhar, né? Eu perdi 2 capítulos lá, tô literalmente perdido. Até eles estão fazendo história. chamadas para tentar explicar o que aconteceu, para ver que você que quer assistir hoje, pegou talvez o bonde entenda andando. mais ou menos, Exatamente. Ontem o Cidade Alerta 8.8 com a Fabiola. O Jornal da Record se manteve com 8.1. Aí Vitória cai para 4.6 e José do Egito recupera um pouquinho, 6.1, mas tudo na terceira colocação. Os números todos completos, Edgar, daqui a pouco lá no meu blog, deu a deixa, parabólicajovem.com. Legal. Revelações hoje, meu. Você viu que eu já falei de algumas coisas, agora revelei os números. Vamos lá. Segundo um estudo de pesquisadores da Universidade do Estado de Ohio, a fome deixa os amantes de qualquer pessoa aí mais bravos. Deixa qualquer um mais bravo, né? Quando tá com fome, você fica mal-humorado, né? Eles mediram os níveis de glicose de casais no começo e no fim do dia, durante 3 semanas. Os participantes também tinham outra missão ao final do dia. Espetar até 51 agulhas num boneco que representava o parceiro. Ó o voodoo. Que ideia de jirico isso aqui, hein? Os casais Voodoo resolve, viu, gente? com os menores índices de glicose no sangue eram os mais raivosos. Enfiavam mais agulhas nos bonecos que os outros. A pesquisa diz que o autocontrole dos impulsos de agressividade requer energia. E muita parte dessa energia vem da glicose derivada dos alimentos que comemos. É por isso que quando entram numa onda de dieta, os casais correm mais riscos de brigar. Com fome, todo mundo fica mal-humorado. A verdade Nossa, eu fico. né? Verdade. Muito. Revoltado. Posso falar então de um casal, Edgar? Já que estamos falando de casal, é o barraco Mas é um bem, da semana. barraco? Achei que era... É o notícia barraco, boa não gente, dá ibope, olha o tamanho né? disso aqui, é o barraco da Nossa, semana. isso é um tratado. Foi até Dani. o Zé Armando que trouxe no começo da semana. A Carol Nakamura, a repórter, ex-bailarina do Faustão, estava num avião, isso segundo Léo Dias, tá? Vamos dar os nomes. Pois é, ela estava num avião com o noivo, né, o Sidney Sampaio. Houve um desentendimento, dizem que ela chegou a dar um tapa no noivo e foi retirada da aeronave, que teria causado o cancelamento da viagem. Enfim, é uma viagem que eles iam fazer para o Chile, segundo o Léo Dias, bancado por uma revista. Aí rolou todo esse babado no começo da semana. A Carol resolveu se pronunciar, fez um texto nas redes sociais, disse que tudo isso é falso, que cada hora vem uma versão ou outra versão, e pediu para analisar a credibilidade do colunista, no caso, o Léo Dias. E, enfim, agradeço o carinho, um beijo, até logo. Aí, agora, Léo Dias resolveu se manifestar. E ele disse o seguinte... Ela duvida da credibilidade da coluna mais há algumas semanas, quando ela quis divulgar o jabá do vestido de casamento que ela vai usar. Isso se houver casamento. Ela falou com essa tal coluna sem credibilidade, ou seja, a coluna dele. Agora, dizer que nem jornalista eu sou já é demais. Uma ex-dançarina do que se auto-intitula repórter do Faustão nunca poderia falar sobre esse assunto. Até agora, o seu noivo não apareceu para se posicionar. Fato é que isso aqui, gente, ainda vai dar muito pano pra manga. Domingo tem Faustão ao vivo, né, Zé Armando? Acho que esse domingo tá gravado? Não, já tá ao vivo. Não, e tem a dança Mas dos famosos, esse cara aí, né? além de falar que ele é jabazeiro, o que mais que ele quis dizer nesse O pronunciamento? Léo Dias, ele é um colunista muito polêmico, né? Ou ame ou odeie o Léo Dias. Essa é a grande verdade da história. Mas domingo tem Faustão ao vivo. Vamos ver se Faustão vai brincar com Carol Nakamura ou não. Eu quero falar com o Polônia agora. A Polônia tem um dado interessante pra gente aí a respeito da aviação, né, Polônia? Aquela questão dado triste, na verdade. Um dado né? triste. Um dado Mas ó, antes disso, Polônia, eu queria aqui convocar meus amigos aqui de bancada, todos vocês, portanto, a dar um tchauzinho ali, que a nossa ouvinte Lisete pediu um tchauzinho nas câmeras, tá nos assistindo ali. Aê, bom dia, Lisete. Obrigado pela tua audiência. Vamos lá, Polônia, com a informação. Então, é um dado triste, na verdade. É o 5º pior ano da aviação mundial, da história. Da história da aviação comercial. Caramba. Porque hoje esse acidente no Mali, né? Isso. Chegaram as primeiras imagens do acidente no Mali, perceberam que não tem nenhum sobrevivente, são 116 mortos. E até julho, o julho nem acabou ainda, são 719 mortes em acidentes aéreos no mundo.
o que deixa o ano no 5º pior da história da aviação comercial. O pior ano foi em 1985, quando 795 pessoas morreram em acidentes aéreos. E boa parte desses números nesse ano de 2014, só da Malaysia Airlines, lá com os 2 voos já... Tem mais de 300 ali. Caramba. Dado triste. Pode continuar mandando sua foto. Paulinha tá montando uma galeria no nosso portal da Jovem Pan. Você manda uma foto mostrando pra gente onde é que você tá ouvindo o Morning Show. A gente teve aqui algumas pessoas que acabaram de mandar, ó. Quer ver? Teve uma que mandou com o gatinho, muito fofa. Sônia Macedo está fazendo crochê com o gatinho e ouvindo o Morning Show. Tem também um outro chique, fino, assim, com roupa de escritório. Lovanor Soares no escritório de advocacia. Advogado, né? Vamos lá, Brau. E aí, o que você conta pra gente? Agora estamos finalizando o programa, hein? Pra finalizar, você não pode deixar de saber que o Papa Francisco almoçou com funcionários do Vaticano na lanchonete, numa mesa comunitária. É o Papa mais pop mesmo, né? Esse é sensacional, esse Papa. É maravilhoso. Comeu... como é que é? Batata frita com um filezinho de peixe. Fazia tempo que, né, um Papa não vestia sandálias da humildade, né, parafraseando. Dá pra terminar o programa pânico, sem né? essa informação? Não, ótima. Esse Papa aí é gente fina, hein? O Papa aí é bacana, embora argentino. Brincadeira, Nossa, brincadeira. Coitados dos argentinos. Eu amo os argentinos. Eu quero terminar então, já que falamos de lanchonete, o lanchinho do Papa. Tá rolando na internet uma foto, porque a polícia da Flórida, sempre a Flórida, lá nos Estados Unidos, está à procura de um grupo de jovens que invadiu um restaurante só de cuecas. E eles não levaram dinheiro, ignoraram completamente a caixa registradora. Eles levaram hambúrgueres e outros alimentos do estabelecimento. Tem a foto em todos os portais, você vai ver, é uma foto de câmera de segurança, tá os 3 sujeitos só de cueca. O trio entrou no restaurante por volta das 3 da manhã, vasculhou o local à procura de comida. Por alguma razão, tava todo mundo sem roupa. Não sabemos por quê, né? Os responsáveis pelo estabelecimento informaram que o grupo levou 60 hambúrgueres, 1,3 kg de bacon, 3 pimentas e uma tábua de carne. A zoeira não tem limites. Ô Edgar, só não é uma nota da minha área, mas eu vou emendar que tá vindo lá dos Estados Unidos. Tem o Polônia aqui ao meu lado. Um idoso com mal de Alzheimer. Estava desaparecido há 3 dias, foi localizado por um drone. E ó que a polícia colocou helicóptero, colocou cão farejador, o drone foi lá, voluntários. O drone, em algumas horas, localizou o idoso que estava no meio de uma plantação ali de feijão, cambaleando, e fez né, e resgataram o idoso. Sensacional, pra mostrar pro Brown ali como o drone tem sim funcionalidade. O drone pode me trazer Nutella no futuro. Vamos esperar esse momento. Olha, queridos ouvintes, vamos ficando por aqui nessa sexta-feira, finalizando mais uma semana aqui no Morning Show. A gente promete voltar na segunda. Eu pus a vinheta, tô animadíssimo, colocando a vinheta de abertura, né? É isso aí, obrigado pra você que esteve com a gente até agora aqui no Morning. A partir das 9h30 na segunda, todo mundo de volta aqui no programa que leva informação e entretenimento. Obrigado a você que mandou fotos, continue mandando e mostrando pra gente de onde você ouve o Morning Show. Tchau, bom final de semana.